aí, galerinha? Firmeza? Bom, então vamos lá. Continuação dos números complexos, beleza? Fiz lá o vídeo da introdução dos complexos, mostrei a sua forma algébrica e a propriedade do i quadrado, que vale menos 1, beleza? Mostrei o plano de Gauss, só uma introdução básica, claro, vamos aprofundar muito nisso depois. E agora, operações com os complexos. Quando você entra na escola, pequenininho, lá no seu primeiro ano, certo? Aí você entra naquela sala bonitinha, coisa mais linda, o que você vê lá? As paredes, as tias, pro, né? Enche de quê? De letras e números, né? E ao decorrer dos anos, não sei se você notou, foi passando a época até você chegar agora no ensino médio, o que você percebeu ou não percebeu? Foi apresentado para você os números e as letras lá quando você era pequenininho, certo? O que ocorre é o seguinte, que no decorrer dos anos você foi aprendendo tudo o que você poderia fazer com aqueles números. É ou não é? Foi apresentado para você que você pode somar aqueles números, pode subtrair, né? Depois você conheceu os números negativos, não é verdade? Você acha que foi fácil os matemáticos, a população aceitar os números negativos? Não foi muito difícil. Assim como aceitar o zero, né? Perceberam muito tempo depois que não daria para fazer conta sem o zero. O zero é muito importante. Assim como os imaginários, não foi fácil aceitar os imaginários, certo? Tudo isso é uma transição difícil. Mas você foi aprendendo o que fazer com aqueles números: somar, multiplicar, dividir, subtrair, extrair a raiz quadrada deles, né? Aprendeu que eles podem estar em gráficos, né? Foi criando funções, muita coisa você aprendeu que você poderia fazer com aqueles números, certo? E aí mostraram para você quais são os números naturais, os números inteiros, os racionais, os irracionais, e que tudo que você aprendeu com esses números e todos eles juntos nós classificamos como um conjunto de números reais. Tudo bem? Só que agora você está dentro de outro campo numérico, que é o conjunto dos complexos, beleza? E aqui dentro dos complexos você tem que aprender como somar, subtrair, multiplicar e dividir, fazer gráfico, raiz, potência e tudo mais. Trigonometria e assim vai, certo? Calma, não é difícil, fica tranquilo. Então vamos aprender como somar dentro dos complexos. Criei uma situação, um problema bem fácil. Dado Z, que é 1 mais 2i, e um outro complexo que eu vou chamar de W, para não ficar a mesma letra, menos 5 mais 3i, encontre a soma de Z mais W. Simples, galera. Então vamos lá. Z somado com W. Vai ficar Z 1 mais 2i. Eu vou somar com W, que é menos 5, tanto faz, né? Se você quiser fazer assim, ó. Mais 3i, né? Eu peguei o Z, somei com o W. Como é uma soma e aqui está negativo, vou fazer essa distributiva, mas poderia fazer direto, né? Quem manja de matemática básica sabe o que eu estou falando. Então isso vai ficar 1 mais 2i, mais com menos, menos 5, mais com mais 3i. Firmeza? Bom, e fazer uma soma ou uma subtração dentro dos complexos é você somar ou subtrair real de número real, imaginário com número imaginário. Só isso, galera. Viu que fácil? Então, 1 com menos 5, isso dá menos 4. E 2i com mais 3i, isso dá 5i. Então, está aí o valor da soma de Z mais W, que é menos 4 mais 5i. Fechou? Então, de novo, eu só posso somar real com real, esse aqui é número real, imaginário com imaginário, beleza?
Esse é o exemplo da adição ou subtração. Vamos fazer um exemplo da multiplicação. Vê que fácil. Vou inventar, tá bom? Só para a gente treinar. Então, dado um complexo Z, sei lá, 3 menos I e um complexo W, por exemplo, 2 mais 5i, tá bom? Encontre Z vezes W. Agora eu quero o valor de Z vezes W, quanto que vai dar isso? Então, vamos lá, mesmo esquema. Z vezes W vai ficar assim, ó. Então você tem 3 menos I e vai multiplicar por 2 mais 5i. Então, me ajuda aí. Z vezes W. Isso aqui é uma distributiva em que fica 1 por todos e todos por 1. Não é isso? Escrevi errado aqui. Então vai. Isso vai dar 6 mais 15i. Não é? 3 vezes 5. Menos 2i. E aqui menos 5i ao quadrado. E aí, Z vezes W. O que você aprendeu na aula passada? Observação, certo? Assiste lá o vídeo anterior. Que o I quadrado vale menos 1, não pode esquecer isso. Então, você vem aqui e faz assim, ó. Corta ele e ficou aqui menos 1. Beleza? Então, isso ficaria 6 mais 15 e menos 2i e menos com menos mais 5 vezes 1, 5. E aí vou aplicar aquele macetinho, parte real soma com parte real, imaginário soma com imaginário. Portanto, Z vezes W, vou pôr a resposta aqui, 6 mais 5, 11. 15i menos 2i mais 13i. Então, esse é o valor de Z vezes W dessa situação, problema que a gente inventou só para treinar, beleza? Agora eu vou apagar tudo e vou mostrar o conjugado e a divisão. Então, galerinha, voltando aqui, olha lá. Então, o conjugado de um número complexo é o Z barra. Firmeza? Z barra. Bom, a parte real e a parte imaginária, que é lá na forma algébrica, é escrito ZA mais BI. Então, se eu pegar esse Z e colocar uma barra, eu troco o valor do imaginário. Ficaria Z barra igual a menos BI. Se ele for negativo, fica positivo. Se ele for positivo, fica negativo. E é trocar o valor somente da parte imaginária, beleza? Então, se eu pegar uma divisão entre dois números complexos, beleza? É como se você tivesse que racionalizar, como se fosse lá nas equações em que você usa radiciação. Então, dividir um complexo Z pelo W é você pegar o Z sobre W e multiplicar pelo W barra em cima e o W barra embaixo. Vai ficar essa conotação aqui, meio estranha, mas nós vamos fazer um exemplo para você pegar, beleza? Então, um exemplo bem fácil, só para você entender. Vamos supor que eu pego um complexo dado como Z igual 2 mais 3i e um complexo que eu vou chamar de W igual a, sei lá, 1 menos i. E eu peço
o valor, encontre, aí eu falo, encontre o valor de Z dividido pelo W, firmeza? Tá aí. Então, o que você vai fazer? Seguir essa propriedade aqui. Então, vamos lá. O Z sobre W, Z dividido pelo W. O Z é quem? 2 mais 3i sobre o W. 1 menos i. 1 menos i. Firmeza? Tá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar pelo conjugado. Para quê? Toda vez que você tiver uma fração de complexo e você tem complexo no denominador, você precisa tirar o complexo do denominador. Tudo bem? Por conveniência, matemático não aceita complexo no denominador. Como que eu faço para eliminar isso? Igual quando você racionaliza radiciação. Então você vai pegar essa raiz, ou aliás, esse complexo, e vai multiplicar em cima e embaixo por 1 mais i. 1 mais i. Se tiver positivo, fica negativo. Se tiver negativo, fica positivo. Lembra, né? Sobre 1 mais i. E aí, como é multiplicação, vou colocar tudo isso entre parênteses, porque eu tenho que fazer distributiva. Beleza? Muito bem. Então, ajuda eu aí, que é uma continha um pouco grande. Z dividido pelo W. Então, 1 por todos, todos por 1. Me ajuda aqui. Então, vai ficar 2 mais 2i. Agora aqui, 3i mais 3i ao quadrado. Sobre, de novo, isso aqui eu já expliquei lá na parte de fatoração. Lembra? Diferença de dois quadrados. Assiste essa aula, beleza? Então, qual que é a dica? Toda vez que eu vejo dois parênteses iguais multiplicando, porém sinais contrários, isso era uma diferença de dois quadrados. Como é que eu volto? Cancelo o positivo e aonde está negativo eu ponho ao quadrado em cada um e resolvo. Então isso vai dar 1 menos i quadrado. Quer aprender? Vai lá, assiste a aula de diferença de dois quadrados. Vamos continuar aqui. Z sobre W. E aí, fazendo diretão. O que é diretão? Isso aqui eu já não sei que é menos 1. Então, eu vou somar parte real com a parte real, imaginária com a imaginária. Beleza? Isso não vai ficar menos 3? Então faz menos 3 com mais 2. Eu acho que é menos 1, não é isso? E esse somei com esse, 5i. Sobre o i quadrado, de novo, vou cortar aqui, é menos 1. Beleza? Então me ajuda aí. Menos com menos dá mais 1. Com mais 1, 2. Então, meu z sobre w, vou desmembrar a fração. Menos meio mais 5 meios de i. Então, quem é a parte real? Menos meio. Quem é a parte imaginária? Menos 5, mais 5 sobre 2. Fechou? Muito bem, galerinha. Agora vou bolar um exemplo da igualdade de números complexos. Aguarde aí. Bom, pessoal, olha lá. Agora vou ler um exemplo aí sobre a igualdade de números complexos. Como que eu resolvo uma igualdade entre dois números complexos? Vou ler um probleminha básico, bem simples. Eu dei um complexo Z, que é 3A mais 4BI, e um W, que é 6 menos 16I. Aí eu peço para você descobrir o valor de A e B, sabendo que esse complexo Z é igual a esse complexo W. Então, simples. Se o Z é igual a W, vamos igualar. 3A mais 4BI igual a W, que é 6 menos 16i. Igualdade de complexo. O que você vai fazer? Você só pode igualar parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Simples. Então, esse eu vou igualar com esse. E aí eu posso dizer que 3A é igual a 6. Nesse caso, o A é 2. Muito bem.
e esse que tem a parte imaginária posso igualar com esse. Então, 4b é igual a menos 16. Professor, por que você não pegou o i? Eles vão simplificar. Se você quiser colocar i aqui e o i aqui, de qualquer forma eles vão simplificar, tanto faz. E aí o b menos 4, não é isso? 16 dividido por 4 dá 4. Menos com mais, menos. Portanto, está aí o valor de A e B. Beleza? Agora eu vou aprofundar um pouquinho na parte de números complexos. Aguarde o nosso próximo vídeo.